Professor Matheus Paranhos, bom dia. Otavinho, bom dia para você, para todos aí do Terra Viva e também para quem está nos assistindo. Nós já falamos de bem-estar animal para aves, né? Já comentamos aqui, acho que mais de uma vez, inclusive. Agora, o negócio de galo aí, esse índio gigante. Você tem de galo, professor? Hã? Na verdade, não é só o galo, né? É a raça toda. Tem galos e galinhas aí que compõem essa raça para gerar o frango que ele mostrou, o pintinho primeiro, depois o frango que ele mostrou, com essas características aí que é aquilo que o criador dessa raça está interessado, né? Bom, mas acho que dá para a gente falar em melhoramento genético. Esse galo aí é considerado o Nelore das aves aí, justamente porque, pelo porte, né? O Nelore é sempre avantajado. O Guzerá é mais avantajado ainda, mas o Nelore é um boi robusto. Mas a gente pode falar em genética. Todo melhoramento genético ele é feito com base em seleção, não é? E eu estou me recordando agora, até que outro dia, eu falo tanta coisa aqui com tanta gente que não sei. Sobre o leite A2. Me parece que, antigamente, todas as vacas eram A2. Aí, como era um gene recessivo, o A1, que tem alto teor de caseína, passou a ser o predominante, que a caseína é o que traz uma indigestibilidade, não sei se a palavra está certa, mas uma digestão mais complicada para o leite para muitas pessoas, porque a questão da lactose e de não poder ter lactose em nada, ter leite em nada, derivado de leite em nada, isso aí é uma pequena parcela da população. A maioria, na verdade, tem uma certa, não intolerância, mas uma má digestão. E aí, agora, outro dia mesmo estava falando com um leilão que ia ter aí de um giro leiteiro, o Girolando, se eu não me engano. E já assim, no leilão já aparecem dados sobre a caseína e já tem até o A2 em longa vida. Tem uma marca aí que já está fabricando em leite longa vida. Então, estão dizendo que em breve todos os leites, praticamente, ou os especiais, serão A2. Isso é seleção genética que se faz. E no caso aí, se tiver certa a história que eu ouvi, né, que eu fiquei sabendo, é uma reversão da genética em prol de uma melhora na qualidade de um produto para uso da população. No caso do galo aí também a gente tem uma seleção genética, vai se buscando os melhores indivíduos que vão imprimir melhores qualidades a galos, a pintinhos, que depois serão galos ou galinhas, que terão um potencial de carne maior, né, ou outros objetivos. Acho que é por aí. Tavinho, vamos com calma. Primeiro, um ponto importante que a pessoa que foi entrevistada destacou, é que esse galo tem uma ossatura, segundo o relato dele, né, forte o suficiente para resistir o peso, né, dessa condição de ser gigante aí, certo? Isso é fundamental. Muitas vezes, né, aí dando esse olhar do bem-estar animal, muitas vezes a seleção favorece certas características e esquece que outras deveriam estar acompanhando. Isso acontece com o frango de granja hoje. Eles têm muita dificuldade, né, com a parte articular e óssea. Então, tem muitos problemas de pata, pé e perna, né? Porque tem uma massa muscular grande. Nós selecionamos aves para, no caso do frango de granja, para pôr muito músculo no peito, por exemplo, e não teve um acompanhamento proporcional para articulação e ossos. Então, criou um problema de bem-estar para a ave e também é um problema econômico para a granja, certo? Porque morrem. Às vezes, animais morrem porque não conseguem nem andar. Então, esse é um ponto que precisa ser destacado. Essa raça do galo gigante, eu não tenho muito conhecimento dela, mas imagino que seja uma raça de crescimento lento, como são essas outras raças ou linhagens aí de frangos caipira, que também é uma outra condição, crescimento rápido, que é comum nos frangos de granja, né? Nós estamos abatendo hoje, em média, aí, um frango com 42 dias de idade. Então, enquanto que um frango caipira, vamos chamar assim, mais do que dobra, vai para 90, às vezes um pouco mais que 90, né? Eu não sei exatamente como funciona com o gigante aí. A comparação com o Nelore, no meu modo de entender, não é muito relacionada ao tamanho, acho que é mais relacionada à rusticidade, à capacidade de enfrentar os desafios aí do ambiente, certo? Eu penso assim, né? Posso estar enganado.
Agora, você falou muito do leite A2A2. Eu não sei se você sabe, tem uma variação no mundo, né? Populações que têm a criação de vacas leiteiras e consumo de leite historicamente, né? Eu estou falando isso de dezenas de milhares de anos já, o pessoal já tomava leite. Tem pouca gente pouco tolerante à lactose. Eu não sei nada sobre a caseína. Por quê? Porque, imagina, naquele momento, vamos dizer, 5.000 anos atrás, o bovino foi domesticado por volta disso, 6, 7 mil anos atrás. Quem apresentava um quadro de intolerância à lactose, um bebê, por exemplo, morria, não tinha, ninguém sabia nem por que estava morrendo, né? Hoje nós estamos, a pressão de seleção dessa característica na população humana diminuiu muito, porque quando você detecta o problema, para de tomar o leite, né? E compra produtos sem lactose, que pode ser o próprio leite sem lactose ou outros produtos aí feitos à base de leite sem lactose. Então, é assim que a genética funciona. Agora, um detalhe importante que tem que ser falado aqui. Às vezes nós selecionamos para uma característica que é muito favorável e vem outra sem que a gente queira ou esteja consciente disso que não é boa, né? Então, é, essa é uma condição, a combinação de genes alelos aí pode gerar situações como essa. Isso é verdade. Às vezes você seleciona para uma coisa, mas a seleção natural ela vai trabalhando gradativamente com todos os pontos. Você citou inclusive a questão desse galo gigante aí. Ele tem ossatura. Eu me lembrei do caso de jogadores franzinos que saem das nossas periferias, viram grandes atletas, mas não tiveram uma base óssea bem construída na infância. Aí caem em grandes clubes que resolvem colocar pressão. Hoje em dia não mais. Mas o caso Ronaldo foi um caso assim. Ele acaba tendo que ganhar muita massa muscular, mas a ossatura e os ligamentos e estrutura não suportam. Então fica mais frágil, pode se machucar. Você citou o exemplo, se machuca mais fácil. O exemplo dos frangos de granja que não têm, às vezes, perdem até a capacidade de andar, porque sofrem por um processo aí. E eu me lembrei também de um assunto que a gente já falou aqui algumas vezes, nos casos dos pets, algumas raças de cachorros aí, criadas em laboratório, que não tem à frente o focinho. Me dá um desespero quando eu vejo aqueles cachorros assim, parece que o cachorro não consegue respirar, acho que não consegue mesmo. Então, eu acho que a seleção genética ela tem que ser feita com muito cuidado e com muito critério, né? E esse detalhe também, que é dito por último aí, às vezes está selecionando para uma coisa, mas com isso, como não está na seleção natural, cachorros que sofrem, e animais de modo geral, que sofrem muita mudança rápida à procura de uma coisa, acabam sendo mais vulneráveis a determinados tipos de câncer, de pele, etc. e tal, e outros problemas. Isso é uma verdade. Quem sou eu para falar? Eu só sou um jornalista. Mas eu entendo um pouquinho dessas coisas de tanto ouvir, né? De tanto ouvir, né? Isso me lembra, inclusive, uma época, e a genética vai trabalhando, já voltando para a bovinocultura, há bem pouco tempo atrás, acho que uns 10, 12 anos atrás, estavam selecionando uns touros Nelore que eram os verdadeiros monstros. Só que aí esse touro depois não tinha capacidade reprodutiva no pasto, porque tinha muito peso. Aí voltaram e fizeram um animal mais funcional. As vacas Nelore também, num determinado período aí, 10, 15 anos atrás, perderam aquela feminilidade, aquela característica e ficaram gigantescas. Depois viu-se que não era o caminho ideal e foi se acertando. É assim, né? É assim, tem exemplos históricos aí com touros da raça holandesa, também um dos principais touros que formou a raça Santa Gertrudes, que tinha características de desempenho excelentes, né? Mas também tinha uma característica de subfertilidade. O infértil é fácil perceber, porque não deixa descendente, já resolve o problema logo. Agora, o subfértil é complicado. E esses touros que eu acabei de fazer referência foram muito utilizados em inseminação artificial e espalharam essa característica de subfertilidade para o rebanho, que durante muito tempo foi problema. Depois os técnicos, os geneticistas aí descobriram o problema e modificaram lá os critérios de seleção e levaram em conta também essas características relacionadas à subfertilidade. É assim, aliás, Tavinho, você não fala com total desconhecimento de causa, porque você tem os seus cães salsichinha aí, você sabe que todo mundo quer que ele fique mais comprido, e isso está criando o maior risco de hérnia de disco, né? Problemas aí nos intervalos das vértebras.
exatamente. Eu tenho os meus 3 salsichinhas, mas eu já tive várias gerações de salsichinhas. E eu me lembro que muito tempo atrás, acho que até uns 20 anos, teve uma que era muito grande, muito longa. O que aconteceu? Uma vez lá na praia, ela brincando, e eles gostam de brincar muito, ela brincando foi pegar alguma coisa, fez uma curva, o que aconteceu? Fraturou a coluna e teve que ir a óbito, né? Teve que ser sacrificada. Então, é preciso muito cuidado com essas seleções genéticas. Eu acho que quanto mais um animal mantém a característica dele, eu acho que é melhor. É preciso mexer, às vezes. Mas se mexer, tem que mexer olhando que depois pode ser preciso reverter. Esse caso dos touros Santa Gertrudes, citados aí, o problema é que essa genética continua andando. Você consegue resolver o problema numa torama, aqui, nessa produção e tal. Mas a genética continua andando por aí. Até você conseguir eliminar totalmente, vai tempo, né, professor? Demora, né? Você tem que achar um outro substituto que não tenha essa característica, ou pelo o oposto, né? Que corrija essa característica. Mas como o intervalo de gerações do bovino é longo, demora muito, né? Demora. É que eu não tenho quintal aqui, senão eu ia comprar uns galos gigantes desse aí, o índio gigante. Pelo menos para ele amolar meus vizinhos lá de manhã cedo, vai... Acho que seus cachorros vão ficar com medo desse galo. O quê? Eles vão correr atrás desse galo para arrancar a pena desse galo. Eles são uns malucos, aqueles 3 lá. Ok, professor. Um bom final de semana. E da quinta que vem, fala. Tá bom, um recado, tá vendo? Hoje, 8 horas, nós vamos ter um lançamento do projeto Cada Bezerro Importa. Tá? Pede para o pessoal entrar aí no nosso Instagram lá da Bianimal, que tem toda a informação lá detalhada. Um abraço para vocês. Instagram, Bianimal. Hoje, a partir das 19 horas. Cada bezerro vale. É isso? Tá bom. Então, tá bom. Quando o João me falou do tema hoje, né? O João até falou, então, o professor Matheus falou que dá para falar do galo e aí partir para melhoramento do rebanho. Eu falei, mas rebanho, o João, é de boi, é de gado. Eu não sabia que tinha rebanho de galo. Foi só uma brincadeira que eu fiz com ele. Eu não sei da palavra em português, né? No caso dos porcos é vara, então cada animal tem a sua característica. No caso do inglês, o pessoal usa flock para galinha. Para galinha, flock? Sei lá, é uma galinhada. Galaiada, sei lá eu. Tchau, professor. Tchau, um abraço.